Fala Palestra, mais informações do Verdão. Enfim, acabou a data FIFA, né, com a seleção brasileira perdendo para o Japão de 3-2 de virada. No segundo tempo, a seleção tomou 3 gols ali no intervalo de 19 minutos. Isso nunca tinha acontecido antes na história da seleção brasileira. O Estevão ali entrou no segundo tempo, bateu algumas faltas ali, né, algumas cobranças de bola parada. O Verdão, torcedor, muito pelo contrário, tá muito bem, tanto no Campeonato Brasileiro como na Libertadores. Agora vamos fazer o nosso próximo desafio, já é amanhã, torcedor, tá chegando a hora, hein? Palmeiras e Red Bull Bragantino, Palmeiras vencendo, pode dar um grande passo aí para, quem sabe, conquistar mais um título do Campeonato Brasileiro. Eu separei aqui um corte da programação da Band Esportes com o programa G4, onde o Paulo Massini, cara que é especialista em Palmeiras, trouxe todas as notícias e as atualizações do Verdão dessa terça. Os créditos eu vou deixar aqui na descrição, pessoal. Lembre-se de deixar o seu like para você dar uma força também, incentivar o canal. Então vamos para o programa. Chegou a hora de falarmos do Palmeiras. Vamos lá. Sociedade Esportiva Palmeiras. Quantos anos? 111? Putz, agora minha memória Ó, é tá vendo? Te peguei. É isso. Te peguei. No quiz show você já teria... Eu sou péssimo. Teria perdido, estaria eliminado. Kelvin e Sousa treinam Faz a conta aí. em campo, Então, hein? 1914. Preparação para o duelo de amanhã contra o Bragantino. Vitória fácil, tranquila, 3 pontos e tal. Onde é o jogo? Em Bragança ou é no Allianz? Não, Allianz. Daí acabou, né? Isso acabou de começar, né? Quem volta? Então, vamos lá. O Kelvin, apesar de ter ido a campo, não chutou na bola ontem. Vamos ver hoje, né? Então, eu não tenho... É muito mais provável que o Kelvin jogue contra o Flamengo do que contra o Red Bull nesta quarta-feira, com visibilidade reduzida no Gol Norte, Superior Norte, por causa do palco. O Palmeiras não vai ter... O Gustavo Gomes jogou agora de manhã, o Paraguai perdeu da Coreia do Sul, né? Então não sei, onde ele tá agora, Vessa? Vê aí. O aviãozinho. Vessa é bom isso, ele acha. É jatinho ou é o... Eu não sei, é de manhã, lá eu me perco no negócio de fuso horário. É amanhã, lá é amanhã. Então, mas... ele jogou à noite lá. Manhã daqui. Jogo à noite de segunda, né? Mas de um dia depois, entendeu? Não entendi nada. Eu sou péssimo pra isso. Bom, enfim. Não, pra te confundir ainda mais, ele vai sair de lá, no Japão, Na Coreia. Ele vai voltar vai chegar no mesmo dia no Brasil. Porém, Então, quando ele vai sair? com a distância, com o corpo moído, com a questão do fuso horário, mas jogando terça-feira na Coreia, no Oriente, para jogar quarta-feira ou uma segunda partida, não vai jogar. Não vai jogar. O Então, Gustavo Gomes? Não vai. Nariz quebrado, olho estourado. Não, ele joga sem chuteira. Mas domingo tem o quê? Tá. Eu não duvido que ele esteja no banco e tal. E depois? Mas Semana depois que vem tem tem o quê? altitude. Aí tá bom. Isso é que tem que olhar. O Arnaldo Você me tem convenceu. O Arnaldo tem razão. Agora, de todos você os vê. tempos, Luiz Pereira ou Gustavo Gomes? Luiz Pereira, pô. Luiz Pereira, eu não gosto de ídolo, de ter ídolo, cultivar ídolo, porque toda vez que se aproxima deles, você se decepciona, porque eles são humanos como a gente. Mas tem um que eu cultuo um pouco mais, é o Luiz Pereira, o Chevrolet. Então, assim, vamos lá. O Gustavo Gomes talvez no banco e tal, beleza. O Martínez e o Sousa jogaram quase que o tempo todo pela seleção do Uruguai contra Porto Rico no Não. contra o Uzbequistão na Malásia. Isso, não o Sousa, o... O que eu falei? O Martínez Martínez e o Torres. Facundo. Torres. Facundo e Martínez jogaram, tá? E hoje o Scaloni resolveu escalar Flaco e Aníbal. Então, lá em Miami. Flaco e Messi no ataque. Exato. Então, cara, vai ser muito difícil contar com eles. O que dá pra gente entender, perceber é que o jogo contra o Bragantino é muito diferente do Juventude. É muito mais difícil que o do Juventude. O meio-campo do Bragantino é muito bom. Tem jogadores excelentes, fisicamente muito fortes. Então o Palmeiras vai contar mesmo certo com a volta do Vitor Roque, que estava suspenso. E aí, talvez o Martínez e o Facundo no banco, entendeu? Ou até todos eles no banco de reserva para jogar em 10 minutos.
Então eu imagino que o time vai ter o Vitor Roque na vaga do Bruno Rodrigues, que é um ótimo time. Que vai ser o mesmo time. O jogo da Argentina acaba às 23 horas. O Palmeiras entra em campo às 19. São 20 horas que separam jogo de outro. 20 horas. Não dá. Mas você aplica para os dois argentinos o que você aplica para o Gustavo Gomes. Né? Não dá. Uma sequência aí. Não dá. É importante tê-los inteiro domingo e na semana. Sim, claro. E nesses casos, é tudo voo comercial? É, né? Tudo vai. Eles vão voltar para a Argentina e da Argentina vem para o Brasil. Aqui o Palmeiras conseguiu ir bem contra o Juventude, o Palmeiras abriu 3 pontos, tá, mas é bizarro, né? Ter o jogo marcado na quarta-feira após data FIFA. É bizarro. É bizarro. E dessa vez, por coincidência ou não, o Flamengo, que disputa o título do Palmeiras, não teve nenhum jogador convocado. Então o Flamengo vai poder, contra o Botafogo, ter o que o Felipe Luiz achar de melhor. Né? Para mim, esse é o jogo mais difícil pelas circunstâncias da semana. Tem John, hein? Ao contrário do jogo. É mais difícil do que o jogo contra o Flamengo. Você acha? Né? Acho. Por quê? Porque o jogo contra o Flamengo pode ser em circunstâncias onde você tenha vantagem de pontos, o empate pode ser bom e você vai estar com o time inteiro. Agora, olha para o banco do Palmeiras. Quem você vai mudar se tiver ruim com o Bragantino? Quem vai entrar? E essa é uma montanha muito... O Alan vai começar jogando? Alan, Bruno Rodrigues. E o Alan, Bruno Rodrigues. Dá para rolar. E os moleques. Eric Belé, Luigi, Larson, estão todos no banco. É mais difícil pela circunstância do jogo, por não ter tantos jogadores à disposição e o Bragantino ser um adversário muito melhor que é o Juventude. Mas pelo menos é em casa, né? Sem Isso dúvida. dá em casa, um alento. O Allianz Parque vai estar lotado e, como gosta de dizer o Arnaldo, vai ter que ser na marra. Vai ter que ganhar o jogo para chegar no Maracanã com a vantagem que tem. 3 pontos e 2 vitórias, sem depender do que o Flamengo vai fazer com o Botafogo. Essa mesa aqui, obviamente, o pré-jogo disse, impossível, o Palmeiras não vai perder ponto, pode jogar qualquer time contra o Juventude. Essa certeza eu não tenho amanhã. Também não. Essa eu não tenho amanhã. O jogo do Bragantino, com esse monte de problema do time, não acho que é um jogo simples, não. Não é, não. Eu não consigo. Eu também acho, tô com você, velho. Eu consigo achar que o Palmeiras... Bem diferente do Juventude. Bem diferente. Sim. Isso... Entendeu? Se o Kelvin puder jogar, você ganha qualidade técnica e você ganha um reserva, que pode entrar, que é o Giai. Então vai aumentando a conta. E tem o Sousa. Então. Aí, talvez seja uma dupla Sousa e o Vitor Roque. Entendeu? Aí você ganha um Maurício ou um Veiga para entrar no jogo. Aí estamos falando já de Giai, Jefté, Veiga, que podem entrar, Malan, que podem entrar durante o jogo. Né? Agora, conhecendo o Abel como conheço e o núcleo de saúde e performance, estará o Sousa no banco. Então a dupla deve ser Veiga e o Vitor Roque. Felipe Anderson, Maurício, Bruno Fux fazendo a função híbrida ao lado do Andrés. Se tiver o Kelvin, beleza, se não é o Giai, o Piquerez e o Everton no gol. Vou colocar só alguns números, a gente tem aí na tela do Flaco Lopes no Palmeiras, está aí. Esse é um tremendo boa praça, viu? José Flaco Lopes. Boa praça não adianta nada, se não for bom jogador. Ele é ótimo jogador. E nesta vez eu estou muito tranquilo. Por que você fez essa crítica? Que é isso? Eu defendi Flaco Lopes. Eu defendi Flaco Lopes na baixa, enquanto a torcida queria matá-lo. Eu trouxe aqui, ó. Muito antes de ser modinha. Eu trouxe aqui, olha as estatísticas, está subindo o número de gols dele a cada ano que ele chegou no clube, está melhorando. Antes de ser companheiro do Messi. Mas antes, muito antes. Agora é fácil elogiar Flaco Lopes. Eu elogiando, falando, gente, vocês não estão percebendo, olha os números dele, tá subindo, melhorando, gols e tudo mais. Viu, palmeirense? Às vezes vocês ficam aí torcendo o nariz pro Vessone. Aí, foi o primeiro a falar do Flaco Lopes. O palmeirense torceu o nariz com o Flaco Lopes com razão. Ele tropicava na bola e não conseguia jogar. Este Flaco Lopes
Nem você. Não, essa versão honesto. Sim. Ah, bom. Essa versão eu nem conhecia. Nem eu. Talvez nem os familiares dele conheciam. Exatamente. Beleza. Mas que os números dele, ele tava longe de ser, ai meu Deus, Flaco Lopes vai jogar, Zé, não tem chance de fazer gol. Não, ele tava metendo os golzinhos dele, ele tava sempre fazendo. Fez, exatamente. Como 9, poste ali, mas tava fazendo. É que agora entrou uma versão, ele tá com o espírito do Djalminha ali no corpo dele, que ninguém sabe o que tá acontecendo, mas... trabelando, fazendo jogada. Uma pena, né? Uma pena não ter os dois de novo hoje, mas tem que segurar, aguentar... E segurar até a sequência, que a sequência é duríssima, cara. Como eu disse ontem, 14 dias, né? O Vessa corrigiu. Flamengo, LDU fora, Cruzeiro em casa, LDU em casa. Pô, velho, vale uma ida para mais uma final de Libertadores. Não é pouco, cara. O que chamou a atenção ali, naquele quadro, foi a eficiência nas grandes chances, 77%. É bastante. Né? É uma finalização. Bom, esse gol contra o São Paulo, né? Uma tacada de sinuca. Ele tá chutando de pé direito, de pé esquerdo. Tem muita tranquilidade e precisão na hora da finalização. E quem jovem, sabe né? Ele é jovem, quem sabe... Isso é uma grande diferença. A dupla do Palmeiras, sensação, os dois são muito jovens. Tem saúde, tem... Se complementa. O Vitor Roque tem 20 anos, o Flaco deve ter 23. Deve ter completado 23. 23 vamos ver aqui, já vamos checar, 24 anos. 24. É isso aí. Muito novo ainda o jogador do Palmeiras. O adversário do Palmeiras no domingo é o Flamengo, mas o Flamengo, assim como o Palmeiras, joga amanhã e tem um clássico pela frente, é o Botafogo. Jogo que vai ser no Newton Santos. No Newton Santos. Certo? No tapetinho. E o Flamengo que está aí com renovação com a Arrascaeta, mais um tempo. Ele que... É 2028, né? Ele que chegou a tá quase fora praticamente, né? Depois tem uma recuperação incrível, voltou a ser o grande articulador e goleador. Isso. E agora o Flamengo tem um desafio de tentar diminuir essa oscilação, né? Que o campeão brasileiro é aquele que consegue oscilar o menor tempo possível. Esse acho que é o grande desafio do Felipe Luiz para esse jogo contra o Botafogo, visando a decisão de domingo. O que caracteriza, Arnaldo, a partir dos jogos de amanhã, domingo como uma final antecipada? Eu acho que a questão pro Flamengo, esses dois próximos jogos são vitais, até porque se ele não conseguir uma estabilização, uma reação, isso pode ter o efeito cascata, o Palmeiras escapar e ser transportado para pressão da Libertadores para o jogo contra o Racing em casa. Então hoje a gente está falando do jogo do Botafogo, que é o primeiro deles. Como visitante lá tem aquela questão dos 10% no Newton Santos, né? Então é um visitante real no clássico, além do gramado sintético e tudo mais. Isso talvez faça com que o Felipe Luiz escolha alguns jogadores específicos. É pouco provável que o Saul comece jogando, por exemplo, contra o Botafogo, porque a partir do domingo é uma situação de não ter mais como evitar colocar força máxima e pé embaixo e tudo mais. De novo, o jogo do Bragantino com o Palmeiras pode ser um jogo traiçoeiro, pode ser um jogo em que o Palmeiras não tenha todos os seus jogadores melhores à disposição, mas o compromisso do Flamengo é muito mais difícil. Tem nem comparação. O Flamengo tem Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Alan e Carrascal pendurados. Tem isso também, né? Palmeiras 58 pontos, agora com 26 jogos, o mesmo número de partidas do Flamengo, que tem 3 pontos a menos. Ou seja, temos um raio-x real agora entre os dois. O Cruzeiro, 1 jogo a mais, 6 pontos a menos que o Palmeiras, 3 a menos que o Flamengo. Mirassol, 46 pontos com 27 partidas, Botafogo, 43, o Bahia, 43, mas com 1 jogo a menos do que esses rivais diretos. Vamos lá. É o Juventude, verdade. O adversário jogava em casa, verdade. Mas com muitos desfalques, fez um 4-1 e agora abre esses 3 pontos e aí tem uma semana muito particular, porque o meio de semana, o Flamengo pega o Botafogo fora,
e o Palmeiras, o Red Bull Bragantino, para se enfrentarem. Então esse jogo do meio condiciona um pouco a diferença ou não que vai se abrir ou se reduzir, Zupac. É indiscutivelmente a semana mais importante do campeonato até aqui. Claro que a atual semana é sempre a mais importante, mas essa semana ela é muito crucial para a fotografia que a gente vai ter do campeonato para as 10 últimas rodadas. Né? Aquele papo que o Guardiola costuma dizer, né? Que um campeonato se define nas 10 primeiras e nas 10 últimas rodadas. A gente está se encaminhando para o bloco das 10 últimas. E essa semana que vem pela frente tem isso. Ela tem o Palmeiras 3 pontos à frente, o Palmeiras com um jogo mais acessível no meio de semana. Claro que não é fácil pegar o Red Bull Bragantino, mas o jogo do Flamengo é mais difícil. Mas por outro lado, é um Palmeiras que vai continuar com os desfalques de data FIFA, porque não vai dar tempo da galera chegar, e até os que têm tempo de chegar, como os que estão em Miami com a Argentina, o Flaco e o Aníbal, eles vão jogar contra Porto Rico, então não vão conseguir jogar repetido, e aqueles que estão na Ásia também não vão conseguir voltar, e dessa vez o Flamengo não teve ninguém convocado para a data FIFA. Então, na semana em que o Palmeiras tem um jogo teoricamente mais acessível no meio de semana, o Flamengo tem um elenco à disposição para o jogo contra o Botafogo, e o Palmeiras não. Será que o Palmeiras vai conseguir repetir contra o Bragantino o mesmo nível absurdo de performance que teve contra o Juventude? A gente não sabe. E aí no final de semana eles se encontram no Rio de Janeiro. A gente pode chegar no domingo com o Palmeiras podendo abrir 9 de vantagem ou com o Flamengo podendo retomar a ponta. Então é uma semana crucial para o campeonato. Se as coisas saírem de maneira perfeita para o Palmeiras, o Flamengo não conseguir vencer, o Palmeiras vencer os dois, abrir 9 pontos, a gente vai ter um encaminhamento de algo cedo demais para o campeonato. Mas a gente vai ter nesse cenário. Mas esse para mim é o cenário menos provável, né? Sim. Só o Palmeiras pontuar na semana. Mas certamente vai ser uma semana muito quente. Todos os movimentos da semana vão nos levar a interpretar o que a gente espera do tremendo jogo de domingo que teremos no Maracanã entre Flamengo e Palmeiras. Espero que ele seja tão bom, já uma rodada à frente, né? Mas espero que seja tão bom quanto o nível de expectativa para esse jogo. E aí a gente tem a sensação, que já é real, da luta pelo título dos dois no Brasileiro. Sim. E de uma eventual final de Libertadores. Possível, lógico. O valor desse jogo, esquecendo a matemática, assim, daqui a pouco a gente vai falar do Gerson, a gente tá falando semana passada falávamos de Leila Bap, arbitragem, é um jogo com várias camadas. Qual o tamanho do jogo desses dois hoje no futebol brasileiro? Assim, nos últimos anos, todos os encontros entre Palmeiras e Flamengo, eles chamam muito a atenção. Eu sou contra, por enquanto, o termo da espanholização, né? Porque a espanholização é a interpretação de que as coisas aqui vão ser como na Espanha, que ou um ou outro ganha. E no Brasil não é assim, não é ou um ou outro. Os dois estão sempre na briga, mas outros times conseguem ganhar. Sim. O Atlético Mineiro, o Fluminense, o Botafogo, né? O Corinthians quase ganhou uma Copa do Brasil, sim. O São Paulo ganhou. Outros times vencem também. Então eu não chamo de espanholização, mas é o que o Pedro Henrique Torre falou, é uma polarização, porque eles estão envolvidos sempre nas discussões das conquistas e nas discussões paralelas da potência do futebol brasileiro. Sim. Então todos os jogos têm esse viés. Esse jogo tem, além desse viés da polarização, uma briga direta pelo título brasileiro. E eu já falei isso aqui outras vezes. Nessa era rica de Palmeiras e Flamengo, de 2017 pra cá, eles nunca disputaram ponto a ponto um campeonato brasileiro. Nunca. Agora eles estão, pelo menos por enquanto. Então esse duelo tem esse elemento do campeonato, além do contexto dos últimos anos que já traz Palmeiras e Flamengo. Se tivermos a final em Lima da Libertadores, dia 29 de novembro, meu irmão, assim, Montevidéu foi grande. Lima multiplica por 2. Se tiver, vai vir o Lima de 2019 com Montevidéu de 2021, juntos dois é Lima de 2025. Fala, Palestra, mais informações do Verdão. Enfim, acabou a data FIFA. Como a gente pôde acompanhar, uma derrota aí meia vexatória do Brasil, 3-2 de virada para o Japão. O Brasil tomou 3 gols ali no segundo tempo. Vale a pena a gente lembrar que a seleção nunca tinha tomado uma virada vencendo por 2-0 na história do futebol.
É isso aí, torcedor. Infelizmente, a seleção brasileira quebrando recordes negativos. Palmeiras, como a gente sabe, muito pelo contrário, muito bem na tabela do Campeonato Brasileiro. Verdão vai fazer um grande desafio e já é amanhã, torcedor. Ainda bem, né? Jogo do Verdão é que é muito melhor do que jogo de seleção brasileira. Palmeiras vai encarar o Red Bull Bragantino. Esse jogo vai ser na nossa casa, um jogo muito importante, viu? Porque o Verdão vencendo pode abrir aí uma larga distância do time carioca, que é o Flamengo, que está na segunda posição. O caminho do Palmeiras, até pelo menos o grande clássico nacional, que vai ser no final de semana, onde vamos fazer o duelo contra o Flamengo, é um pouquinho mais fácil. Isso porque o Verdão, como eu falei aqui, vai encarar o Red Bull Bragantino na sua casa e o Flamengo vai pegar o Botafogo, que é um clássico carioca. Esse jogo vai ser na casa do Botafogo, lá no estádio Newton Santos. O Botafogo vai fazer de tudo para atrapalhar a vida do Flamengo, né? Tomara que consiga. Botafogo, que é atual campeão brasileiro, também campeão da Libertadores. Esse ano eles tiveram uma queda drástica aí no seu futebol. Isso porque venderam vários jogadores e formaram praticamente um novo time. Mas ao contrário do Palmeiras, o time deles ainda não deu liga, né? O do Palmeiras deu liga. O Verdão, vale a pena a gente lembrar que também é um time que está em reconstrução e agora o técnico Abel Ferreira encontrou o time e também o esquema tático, né? O Verdão no começo do ano, até o meio do ano agora, na segunda janela, tinha dispensado 12 jogadores e contratado mais 12. Palmeiras fazendo uma renovação aí no seu elenco, isso porque o Palmeiras montou um elenco para daqui a 5, 6 anos. Diretoria do Palmeiras sempre fazendo um planejamento a longo prazo e agora o time encaixou até rápido, né? Inclusive na hora que os campeonatos estão se afunilando e o Verdão está na sua melhor fase aí na temporada, jogando muita bola, vencendo e convencendo. E o Abel Ferreira mais uma vez provando que tem todas as condições aí de estar à frente do Palmeiras. Muita gente falando que o ciclo do Abel Ferreira à frente do Palmeiras aí tinha terminado e ele mais uma vez provou que tem bastante capacidade, provou que tem vontade de vencer, ainda está com fome, né? O que é muito importante. Isso é uma grande qualidade do Abel, é um cara muito competitivo. Isso está fazendo muito bem para o Palmeiras, que está sempre aí buscando algum título, não é mesmo? E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal. Então até o próximo vídeo.